Boa tarde, meu povo, como que vocês estão? O meu visto foi aprovado, mesmo eu tendo errado a pergunta mais fácil da minha entrevista. Sério. Mas eu vou contar pra vocês como que foi minha experiência tirando visto em São Paulo. Lá nós precisamos ir em 2 lugares. No caso, para tirar a foto e colher as digitais, e depois ir pro consulado pra então fazer a entrevista, né? Só que como eu fiquei com medo dos horários não baterem, eu peguei um dia pra cada pra ter. É o que a maioria das pessoas fazem também. Aí então eu fui no caso e no dia 16 de maio, numa segunda-feira, meu horário estava agendado para 10 horas da manhã, só que eu cheguei lá bem cedo, eu cheguei acho que era 8h15, 8h30 por aí. Porque eu tava com medo, como vocês sabem, São Paulo é loucura e tal. Então eu e minha mãe saiu super cedo da casa do meu tio. Só que na hora que eu cheguei lá, eu só fui perguntar pra moça se era ali mesmo, que era o caso, e pra ver se eu não tava no lugar errado. Aí ela falou assim, qual é o horário que tá agendado? Eu falei, 10 horas. Aí ela falou assim, então pode entrar. Eu falei, nossa, que sorte, eu vou entrar, vou ser atendida mais rápido. Ótimo. Engano meu. Eu peguei e entreguei minhas coisas tudo pra minha mãe, só entrei com os documentos. No caso, pode entrar com o relógio, pode entrar com o celular, pode entrar com tudo, desde que os eletrônicos estejam desligados. Aí, mas eu, por precaução, deixei tudo com a minha mãe e nem entrei com nada. Aí, quando eu entrei lá, eles mandaram aí pra, tipo, só pra um lugar ficar tudo amontoado mesmo. E depois eles iam chamando pra formar fila pelo horário. Só que nessa brincadeirinha eu só fui chamada 15 para as 10. Meu horário era às 10, né? Fui chamada 15 minutos antes. Ou seja, eu fiquei 2 horas parada lá à toa. Que eu poderia ter ficado lá fora, que a minha mãe ia entrar depois, mas tudo bem. Aí eles chamaram. Depois que eles chamam, a gente vai pra outra sala. Nessa sala, que é onde a gente vai colher as digitais e tirar as fotos. Primeiro você pega uma fila e entrega os documentos. Os únicos documentos que eles me pediram foi o passaporte e a comprovação do DS. Como eu tive que fazer 2 DS, eu tive que alterar a data da minha viagem, eu tive 2. Aí eu só pedi pra ela atualizar o meu DS, colocar o mais recente no sistema. Aí depois que eu entreguei pra moça, ela conferiu, me devolveu e falou pra eu pegar outra fila pra tirar a foto e pegar as digitais. Fui pra outra fila, esperei ser atendida, colhi as digitais, tirei a foto e pronto. No caso foi isso, é bem tranquilo mesmo. Peguei e fui embora. No outro dia eu fui pro consulado. Cara, esse dia tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra dar errado. Sério, eu não sei como deu certo, mas beleza. Eu fui pro consulado, saí o mesmo horário do dia anterior, saí cedo, meu horário tava agendado pra 10h30. Eu comecei que eu errei a parada pra descer no metrô, desci um ponto depois, aí eu falei pra minha mãe, vamos pegar um Uber pra não ter erro mesmo. Aí peguei o Uber, e o que eu fiz? Coloquei o endereço do caso ao invés de colocar o endereço do consulado. Parabéns, Beatriz. Aí tá, quando eu tava chegando no caso que eu percebi isso, aí eu alterei, continuei no Uber e fui pro consulado. Mesmo assim, eu cheguei lá, era 9h15 da manhã. E no consulado tava agendado pra 10h30. Ainda bem que eu saí cedo de casa. Aí lá no consulado eu peguei e já entrei. Aí eu deixei tudo com a minha mãe. Lá não pode entrar com nada. Relógio, celular, nada. E se você tiver com alguns acessórios que também talvez bip, é melhor você tirar. Eu tirei tudo por garantia. Aí a gente entra primeiro, né? A mulher confirma nosso passaporte, tudo mais, e manda entrar. Aí eu peguei uma fila. E no dia anterior do caso, a mulher tinha colado um código atrás do meu passaporte. Aí quando eu cheguei lá no consulado, o cara bipou esse código e mandou eu entrar. Eu fui pra primeira fila. Aí nessa primeira fila, eles vão conferindo os documentos. Aí quando eu cheguei, eu entreguei meu passaporte. Como a mulher viu que era de au pair, ela pediu meu DS 2019. Aí eu entreguei o DS 2019, o DS 160 e a taxa SEVES. É que o DS 2019 e a taxa SEVES é a própria agência que envia pra gente. Aí eu entreguei lá, aí ela, como fala, colocou um elástico e colocou um papelzinho escrito pra não tocar. Aí eu nem toquei, né? Só peguei e fui pra outra fila. Que o medo. Então, assim, e é cheio de câmera lá, tá? Eles ficam observando tudo. Então tem que tomar muito cuidado como que você vai se portar lá no consulado. Aí eu fui pra outra fila. Nisso era pra entrar pro detector de metais. Aí veio um policial, me entregou uma caixinha e falou pra colocar a blusa de frio e o cinto. Aí eu tirei o cinto, coloquei a blusa de frio e coloquei o passaporte ali também. Aí fui, passei pelo detector de metais, aí peguei minhas coisas de volta e entrei. Aí entrou pra uma fila, eu falei, nossa, até que foi rápido, achei que ia demorar mais. Iludida. Aí entrei pra uma fila lá, tava falando pra onde eu ir. Aí passei nessa fila com uma mulher
Aí ela olhou meus documentos, me entregou de volta e falou: pega a fila para recolher as digitais. Aí peguei e fui para essa outra fila para recolher as digitais. Aí depois que eu terminei nessa fila da recolher as digitais, a mulher falou assim: agora você pega a linha vermelha, que aí sim ia ser a entrevista. Eu falei: nossa senhora. Nessa brincadeira eu fiquei 2 horas lá dentro do consulado. Aí entrei, aí foi uma fila de zigue-zague e tudo mais. Eu tava até que tranquila, eu tava tentando não ficar prestando atenção e tudo mais. E ao contrário do que eu pensava, umas cabines e você faz a entrevista em pé. Eu achei que a gente sentava, que era uma cabine fechada, mas não, a entrevista é em pé, você vê todo mundo fazendo as entrevistas, vê o pessoal sendo negado. Aí eu ficava, tipo, olhando, aí o pessoal saía só com um papelzinho branco, aí eu, graças a Deus. Aí quando eu vi o pessoal saindo com o passaporte na mão e o papelzinho vermelho, eu falei: ai, foi negado, senhor. E nunca rezei tanto na minha vida. Peguei e fui pra fila, até que chegou a minha vez, foi com um cônsul, né, foi com um homem. Aí eu dei boa tarde, sorri pra ele deu boa tarde, sorriu e falou assim: ai, qual é o motivo da sua viagem? Eu falei: au pair. Aí ele pegou meu passaporte e meu documento. Aí ele falou assim: ah, então você fala inglês? Aí eu: sim. Aí foi tudo em inglês, minha filha, esquece português. Aí ele perguntou assim: ah, quantas crianças você vai cuidar? Eu falei: 4. Aí ele: uou. Aí depois ele perguntou o que os pais das crianças faziam. Aí eu falei, tudo mais. Depois, cara, não sei por que eu confundi isso. Ele perguntou quantos anos eu tinha. Eu entendi o que ele perguntou. Na minha cabeça, eu entendi que ele tava perguntando o que eu fazia. Porque ele tinha acabado de perguntar o que os pais faziam. Não sei por que, gente, era nervoso. Aí eu comecei a falar que eu não tava trabalhando, que eu só tava fazendo inglês. Aí ele: no, how old are you? Aí eu olhei assim. Aí eu entendi, mas eu fui pensar quantos anos eu tinha e ele falou em português: quantos anos você tem? Aí eu: ah, sorry, 26. Aí eu falei: pronto. Meu visto foi negado porque eu não sabia a minha idade. Como que eu vou cuidar de criança se eu não sei a minha idade, gente? Aí tá, depois disso ele perguntou: ah, então o que você vai fazer quando você voltar pro Brasil? Aí eu falei: ah, vou fazer MBA em marketing em Santos. Deixei claro que era em Santos pra ele entender que eu ia fazer aqui no Brasil mesmo, né? Aí ele falou assim: ah, então você é graduada? Eu falei: sim, sou graduada em publicidade e propaganda. Mas isso em inglês. Aí tá, aí quando ele terminou de perguntar isso, aí ele só falou assim: ah, seu visto foi aprovado, você precisa levar esse DS no dia da sua viagem. Aí eu não tinha entendido o que ele falou sobre o DS, aí ele explicou de novo que no dia da minha viagem eu tinha que levar o DS junto comigo, o DS 2019. E depois ele falou que. Depois ele perguntou se eu sabia sobre meus direitos nos Estados Unidos. Aí eu falei que não, ele me entregou um livrinho e falou que ali estavam os meus direitos e que eu poderia ler depois com calma. Falou que meu visto foi aprovado, me deu papelzinho branco e tchau e benção. Eu saí de lá, que eu dei um pulo na minha mãe, que eu não sei como ela caiu, que tava: ai, meu visto foi aprovado, meu visto foi aprovado. Aí ela chorou, eu chorei, aí veio um senhor falando: ai, meus parabéns, que o seu visto foi aprovado, espero que minha filha saia de lá da mesma forma, sorrindo. E ele perguntou quanto tempo eu fiquei lá, eu falei quanto tempo eu tava lá. Ele: ah, então tá bom, minha filha tá no mesmo horário, então. Não demorou muito, a filha dele saiu. Aí ele: ai, minha filha foi aprovada também. Ai, muito bom mesmo. É isso, pessoal, essa foi minha experiência tirando visto. Eu juro que eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, que achei que ia ser pior. Eu acho que o tempo de espera na fila é o que deixa as pessoas aflitas, porque a gente fica vendo os pessoal sendo negado, então eu acho que assim é o pior. Mais do que a própria entrevista. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou, curte, deixa seu comentário, segue aqui o canal, se inscrevam, deixe um like. Me sigam nas outras redes sociais, que lá eu vou estar postando com mais frequência. Eu postando todo dia, no tempo real. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.